Olá, sejam bem-vindos a mais um Trajetória, segunda temporada. Eu, Diego Flores, Adolfo Vaz, vamos entrevistar a professora doutora Virgínia Osório Flores. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada pelo aceite. Obrigada. Professora, a gente sempre começa o programa perguntando um pouquinho do começo, assim, né, dessa transição, da decisão de você seguir nessa trajetória acadêmica e profissional da carreira que você escolheu. Fale um pouquinho do seu início escolar. Eu perdi meu pai muito cedo, nasci no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em 1954, e a família da minha mãe toda era do Rio de Janeiro, então nós nos mudamos para lá. A minha primeira escola se deu no Rio de Janeiro, sempre estudei em escola pública, tanto primário quanto ginásio. Hoje em dia não existe mais ginásio, mas era ginásio, e o segundo grau também, né? Eu fiz clássico, que era uma vertente ali do ensino médio que indicava a gente para a área de humanas e tal. O meu desejo era fazer psicologia, né? Eu fiz o vestibular, mas o vestibular mudou no meio do ano, eles mudaram para a área biomédica, a psicologia. E eu não tinha estudado física, química, essas coisas, então levei bomba no primeiro ano. Mas entrei para a psicologia, mas ao mesmo tempo que eu entrei para a psicologia, eu comecei a trabalhar em cinema. Minha mãe era artista plástica, conhecia muita gente da área de artes, em geral, e um amigo dela me levou, um fotógrafo, me levou para fazer um acompanhamento de um set de filmagem, onde precisavam de pessoas para atuar. E aí eu me encantei com aquilo, mas comecei a faculdade. E aí nas outras férias, nas férias seguintes, já me chamaram profissionalmente para a posição que eu tinha começado a fazer naquele filme, que eu achava que era só umas férias, não era exatamente uma profissão. Então me chamaram para fazer continuidade, que foi uma posição que é bastante interessante dentro do cinema. E então fiquei fazendo isso. Nas férias me chamavam para fazer continuidade e eu voltava para a faculdade. Até que um dia eu comecei a ganhar bastante dinheiro fazendo continuidade e assistência de direção dos filmes. E eu tinha pouca grana para seguir na carreira de psicologia. A clínica na psicologia é um curso caro, né? São 5 anos de formação e tal, e eu acabei abandonando essa graduação, né? Depois eu fiz outra. Mas, enfim, não sei se respondi bem a respeito da... Então, fiz escola pública, a minha universidade de psicologia também era o UFRJ, no Rio de Janeiro, né? E aí eu saí para a área profissional, aí nesses anos de 76, já estava batalhando profissionalmente. E aí eu tinha o quê? 18 anos, né? E realmente fui muito bem dentro dessa profissão até os anos que o Fernando Collor entrou no governo, né? E aí ele acabou com todas as políticas de incentivo financeiro para o financiamento do cinema brasileiro. E eu já fazia isso há 18 anos. Quando ele entrou, em 90, eu estava há 18 anos já trabalhando em cinema. Não só na continuidade, eu passei para assistência de edição de som, passei para assistência de montagem. Preciso só dar uma explicadinha aqui. A continuidade no cinema é como se fosse um montador virtual. Ele não está montando exatamente, cortando as cenas, mas ele está percebendo as cenas como elas estão sendo feitas para quem vai fazer a parte de finalização da imagem e do som direto também. Ele, no set de filmagem, ele propicia um bom trabalho para esse montador depois, né? Para fazer a edição final. Isso. Perfeito. Então eu queria muito era ser editora. Depois que eu descobri que o trabalho da continuidade ele servia para isso, eu quis galgar essa coisa, mas mais para montagem, que é uma coisa que eu, graças a Deus, consegui depois de um tempo, né? Você não consegue subir na carreira profissional assim de uma hora para outra. Você faz muitas assistências, compreende muito bem o seu trabalho e tudo isso. Isso tudo eu fiz sem uma formação acadêmica. Perfeito. Só na prática. Porque no cinema quase não tinha universidades dedicadas a cinema e audiovisual. Existia a de Brasília, que foi uma das primeiras, que foi Nelson Pereira dos Santos, um cineasta brasileiro que criou, e a Federal Fluminense. Eu acho, assim, na verdade,
eu não, já estava no meio da prática, digamos assim, eu não pensava exatamente em fazer nenhum ensino acadêmico para trabalhar isso. Mas com o tempo, aí Fernando Collor entrando, acabando com as oportunidades, né? As oportunidades de produção de cinema, eu me vi sem profissão de repente, não tinha mercado, né? Então eu fui trabalhar numa loja de fotografia 24 horas como gerente, fazendo já tinha filhos, né? Então a vida vai continuando. Acabou mesmo, assim, não teve Acabou, zerou mesmo. Mas isso foi em 90, né? Em 92 eu já tinha, alguns filmes estavam recomeçando. E aí eu consegui retomar esses trabalhos, mas já estava fazendo uma universidade, porque eu falei, bom, eu não vou ter que trocar de profissão. Eu achei que eu ia trocar de profissão e fui fazer design. Em 92 eu entrei... Lá no Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro, na PUC, que era particular. Mas aí eu fiquei trabalhando ganhei bolsa para trabalhar num esquema que tinha de artes visuais, e era edição de vídeo, e eu já sabia fazer essas coisas, então eu fiquei trabalhando na PUC para... Como é que foi a escolha desse curso? Por que esse curso? Então, eu desde pequena, eu sempre gostei da coisa visual. Para você ter uma ideia, eu fazia coleção de rótulo de garrafa. Com 4 anos eu já tinha uma bela coleção de rótulos de garrafas. De qualquer tipo de garrafa. De vinho, de suco, era uma coisa assim. Hoje em dia eu não tenho mais essa coleção. Mas, aliás, eu sempre fui uma acumuladora, colecionadora. Mas assim, então só para dizer que eu achava que eu ia mudar de profissão, mas percebi que o design não ia me dar o mesmo rendimento que eu tinha com cinema. Mas assim, percebi, mas não tinha como escapatória. Em 92, voltou-se a produzir alguma coisa de cinema. O Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, foi um filme que eu já, na faculdade, fazendo design, já comecei a fazer também a edição de som do Carlota Joaquina. Fantástico. Eu não sei se eu respondi. Sim, não, claro. A professora chegou a trabalhar nessa passagem, você finaliza a graduação em 99. Desenho. Eu parei um pouquinho porque eu comecei a ter muito trabalho de novo de cinema, mas eu falei, essa eu não vou fechar, essa eu não vou chutar. Trancou. Aí dei uma trancadinha, foi alguns meses assim, mas eu realmente saía da faculdade, eu fazia a faculdade de manhã, atravessava a rua, ia para uma produtora, montei o meu primeiro longa. Que longa que foi esse? Foi o Pequeno Dicionário Amoroso. E à noite eu editava o som de Tieta do Agreste. Imagina a Só vida sucesso. de uma pessoa. E os filhos, coitadinhos. E qual é o gancho que você faz dessa produção, essa parte profissional com um mestrado, né, para você voltar para a academia? Então, em 99 eu terminei esse curso de graduação. Então, estava graduada e eu recebi um convite do Rui Guerra, um diretor, que ele é moçambicano, mas é um diretor brasileiro, porque ele só produziu no Brasil, né? Ele me chamou para dar aula num curso que ele estava dirigindo na Gama Filho. É uma universidade que acabou há pouco tempo, mas ela foi uma universidade importante, principalmente na área de medicina. Mas ele começou a abrir um curso de audiovisual lá no Rio de Janeiro e me chamou para dar aula de montagem. E eu aceitei, não sabia se eu ia me dar bem dando aula, porque eu não tenho nenhuma formação didática, pedagógica, né? Que eu acho que também é importante, né? Mas aí eu comecei a dar aula e percebi que eu precisava, para dar aula, eu precisava de um conhecimento teórico, analítico, né? Da minha profissão, que eu já fazia na prática, mas eu não tinha... às vezes, recursos de teóricos, etc., para dar essas aulas, né? Então, eu entrei em 2000 nessa universidade e em 2002 eu passei por um programa Em 2000, na verdade, eu comecei a dar aula também na Federal Fluminense como substituta. Então, eu dava aula na Gama, na Federal Fluminense, continuava fazendo filme e tal. E aí... eu tentei 2 vezes. Isso é uma coisa que é interessante a gente falar, porque no campo da academia existe,
pelo menos no cinema, tá? Não sei se nas outras, mas existia uma eu me senti rechaçada, várias tentativas de mestrado que eu fiz lá na Fluminense. Entendo. Porque eu era uma pessoa bastante conhecida no mercado naquela época. A gente vai retomar essa parte aí, que eu fiquei curioso, desses anos 90 da produção. Vai né? voltar. Depois eu pedi para a professora fazer um apanhado de todas as produções, porque eu fiquei sim. bastante curioso. Né? A gente conhece, né, as produções, mas quer focar aqui a parte A gente vai chegar até o Nilo, mas depois a gente vai voltar um pouco. Tá bom. Mas então, dando aula tanto na Gama Filho quanto na Fluminense como professora substituta, eu percebi essa defasagem minha em relação à academia. E aí eu tentei fazer um mestrado. Que eu digo, fiz 2 vezes ou 3, não sei, fui rechaçada. Mesmo sendo professora da Fluminense, fazendo concursos para dentro, processo seletivo, os professores... Não. Pessoa da área da prática. Olha que preconceito. Aí um dia eu estava fazendo um filme, um curta-metragem, e a pessoa que ia fazer a música desse curta era um professor da música do UFRJ. Conversando com ele, falei, desisti desse negócio de fazer academia. Aí ele falou, me mostra o seu projeto. Aí eu mostrei para ele o meu projeto, que era na área de som, que era uma área que eu via bastante lacuna em termos de pesquisa acadêmica, som de cinema, obviamente. E aí eu mostrei para ele o projeto e ele falou, eu posso te orientar na música da UFRJ, só que eu não tenho uma linha de pesquisa. Abrirei uma linha de pesquisa, sério, gente. Eu fui a primeira aluna dessa linha de pesquisa da UFRJ, para acondicionar lá o meu projeto de pesquisa. E foi assim que eu fiz e foi muito interessante, porque aí eu trabalhei com a área de música eletroacústica, que era a área desse meu orientador, que tinha sido assistente do Pierre Schaeffer, um grande músico da eletroacústica francês. E aí meu projeto acabou englobando um pouco essa área da eletroacústica, não como música específica, porque para o Pierre Schaeffer todo som é musical, é som musical, não no sentido da música. Entendo. Então, o meu trabalho de edição de som, eu também englobava essa questão da sonoridade, não especificamente um som com partitura e certo, etc. musical, né? Entendo. É isso. Depois já você emendou o doutorado, depois de fazer esse mestrado, já foi direto ao doutorado? Terminei o mestrado em 2004 e o doutorado, eu fiz o doutorado não porque eu queria fazer algum concurso, eu não estava muito pensando nisso, é porque eu queria aprofundar, mas o meu... Essa parte teórica do embasamento para a prática, né? Você exato. ter elementos para... E também porque eu tinha... eu, na verdade... Eu fiz o doutorado sem pensar muito nessa questão da academia, sabe? Eu queria muito continuar pesquisando a parte de som. E aí eu fiz um doutorado que fala sobre o som fora de quadro, especificamente, porque eu tenho interesse muito pelo cinema mais autoral, sabe? Então, eu fiz em 2009 esse doutorado. E aí depois eu terminei em 2013. E aí encontrei Kira, que é uma professora aqui da Unila, que dá aula de som, minha colega. Ela falou, fiz um concurso para a Unila e tal. A gente se encontrou em algum congresso e ela falou sobre a Unila. E aí eu comecei a pensar, gente, eu estou ficando velha, né? Se eu não entrar para alguma faculdade agora... E tudo isso também tem a ver com você vai ficando mais velho, os jovens querem trabalhar com mais jovens, isso na prática do cinema, né? Eu entendo perfeitamente, porque são as suas patotas, as suas, né? E então o trabalho da gente vai diminuindo também, né? Então a ascensão também para a academia também foi uma questão de recursos de subsistência, né? E de aproveitar o que eu já estava contemplando aí nesse mestrado e doutorado, e né? A professora participou dessa transição, né, de como se fazia cinema nos anos 80 e 90 para os anos 2000, que muda essa a era a minha pergunta, tecnologia, inclusive, né? Como é que era antes e agora com essa mudança de tecnologia? Você contou do início, né, a questão de montagem dos filmes. Bom, eu trabalhei muito tempo fazendo montagem, cortando o filme, né?
não exatamente o negativo, porque teve uma época anterior à minha que você só trabalhava com negativo, né? E só via o filme positivo depois que já tinha cortado o negativo. Então a pessoa trabalhava no negativo diretamente, né? O Chaplin deve ter feito os filmes dele assim, e outros diretores aí que começaram nessa época, que não existia ainda uma coisa que se chama copião. Copião é a primeira cópia positiva do seu negativo. E eu trabalhei com copião, nunca trabalhei com negativo diretamente, né? A gente trabalhava com copião e as pistas de som em fitas magnéticas. Depois, nos anos, deixa eu ver, em 94, começou a ter essa coisa da gente passar a película para fita de vídeo, para editar em softwares não lineares, né, de edição não linear, a partir de uma fita de vídeo, que era produzida a partir do negativo do filme. Então você tinha que passar o negativo do filme para a fita de vídeo podia ser importada para essas estações de trabalho, né, workstations digitais, e aí depois você emitir uma lista de corte para a pessoa fazer o corte do negativo. Aí sim, obter a cópia cortada, né? E assim, então, em 94 eu comecei a editar som em softwares digitais, né? Aí tinha a gente trabalhava muito com sons em CD, arquivos de som, em discos digitais, né, que a gente importava, passava também toda a parte magnética para dentro da workstation, digitalizando aquilo e tal. Então eu comecei em 94 a fazer essa parte digital, né? E aí elas atravessa os anos 90 para os anos 2000, então o salto foi grande, né? Foi enorme, foi enorme. E eu ainda não montava longa-metragem. Em 94, eu só montei meu primeiro longa em 96. Fala um pouquinho, professor, né, dessa passagem, dessas produções mesmo, e como que elas vão impactando a sua forma de trabalhar. Acho interessante, né? Porque a gente vê a evolução dos curtas, dos filmes, né, em termos de visual, inclusive, som, imagem, né? Eu acho que a professora acrescentou muito nisso também no seu trabalho, né? Sim, totalmente. Então, a gente tem vários filmes, por exemplo, a própria Carlota Joaquina, que eu mencionei, né, que foi a minha retomada para o âmbito do cinema. Ele foi feito, cortado na moviola, não era eu que estava montando, eu estava editando o som do Carlota. A gente editava uma parte dos diálogos, todas em fitas magnéticas, acompanhando esse copião da imagem, né? E depois a gente fazia parte de ambientes e efeitos sonoros, tudo, e música, tudo no digital. Então o filme passava, isso aconteceu com vários filmes. A gente fazia uma parte no analógico e uma parte no digital, né? E terminava no analógico, porque ainda não existia as cópias digitais. Perfeito. Então acabava no analógico, porque montava o negativo, fazia... o som tem um processo muito interessante também, que você sai da mixagem do filme, né, que seria uma mistura de diálogo, música, ruídos e efeitos, né, e você sai para uma cópia, saía nessa época para uma cópia magnética 35mm, com 6 canais ali, e que passava por uma fotografia do som. O som era fotografado para poder fazer parte de uma cópia de um filme. Então tinha a imagem fotográfica e o som era fotografado também para ir para uma cópia. E isso tudo mudou com o tempo, né? Cada vez mais foi se trabalhando nos softwares de edição a imagem e o som, né? Foram acabando ficando juntos nesse suporte, mas são processos diferentes, porque existem softwares dedicados para som e softwares dedicados para imagem. Perfeito. Isso até hoje. E aqui no curso de cinema a gente ensina esse processo, né, de editar num software. Aqui no Unila a gente usa o DaVinci Resolve atualmente para imagem e o Pro Tools para som.
E acho que vai retomar então para pode ser, né? Unila? Aqui no tempo, aí você vem para a Unila nos anos 2000, né? 2014. Fiz o concurso em 2014. Que é o período da criação da Unila. E aí, quais projetos você começa, além da docência, né? Começa a aplicar aqui com os alunos? Então, projetos, você diz... Pode ser de extensão, né? Tá bom. Então, eu fiz mais, né? bastante projetos de extensão. Eu cadastrei um projeto de pesquisa em 2015 que era sobre... eu queria entender o estado da arte das pesquisas em som de cinema na América Latina. Esse foi o meu projeto de pesquisa. O som está sempre participando, né? Mas agora eu vou mudar. Estou mudando, tá? Eu tenho acho que é uma característica, eu sou meio inconstante. Mas, enfim. Não, mas também foi muitos anos, né? Não posso dizer que isso foi inconstante. É porque a professora Kira, que é a professora de som aqui, Sim. né? Então, eu não tenho... teve poucos grupos de alunos que participaram desse meu projeto de pesquisa sobre som na América Latina, e eu finalizei ele em 2021. Agora eu vou cadastrar projeto de montagem de imagem. Estou querendo pesquisar isso há bastante tempo, sinto falta de uma bibliografia mais adequada e contemporânea para esse ensino, e aqui na Unila eu passei num concurso que é de montagem de imagem, né? Eu sou professora especificamente da parte de montagem de imagem e de preservação audiovisual também. Bom, os projetos de extensão, logo que eu cheguei, eu fiz um projeto chamado Dando Voz a Filmes Mudos, que eu ia nas escolas e a gente, então, propunha, nós vamos fazer som para esse filminho aqui, ou para outros que vocês sugerirem, né? Que são filmes mudos, e que a gente vai construir a trilha sonora desse filme com a voz, com a nossa voz. Ou fazendo os ruídos com a voz, eventualmente criando diálogos também, mas não era muito a questão do diálogo, era mais os ambientes e os efeitos que a gente fazia. Então, esse foi um projeto legal, mas durou 1 ano e tanto, porque os alunos vão mudando. Eles entravam, no dia seguinte que você ia lá, só tem 2 que participaram e todos os outros são novos. Aí, então, a coisa demorou muito, né? Entendo. E depois nós fizemos uma apresentação, eles adoraram. Durante o ano, eles reclamavam muito. Depois, quando fizeram a apresentação, eles subiram num palco e fizeram Qual a idade dos com alunos? 13 a 15 anos. Fizeram com microfones, sabe? O filme sendo projetado na escola e eles em cima de um palco fazendo som ao vivo. Aí eles gostaram. Aí eles perguntaram, professora, vamos fazer mais? Eu falei, comigo não. Eu não tenho muita paciência com a inconstância dos alunos. Mas foi legal, acho que foi um projeto legal. Porque isso ensinava a eles também como que o som dos filmes são construídos, não necessariamente com essa prática, né, de sonorizar com a voz, mas e tinha uma bolsista de música nesse projeto que ajudava eles a fazerem exercícios vocais, sabe? Foi bem interessante, porque a gente fez uma interdisciplinaridade aí entre cinema e música. O projeto de extensão do Play, fale um pouquinho sobre ele. Tá, o projeto começou em 2015, a partir de uma ideia de um aluno que estava fazendo a matéria de preservação, que eu estava ministrando, né? Ele me convidou para ser orientadora desse projeto, e era um projeto que pretendia guardar os filmes audiovisuais feitos na Unila. Então, ele ficou descontinuado um tempo e eu retomei o ano passado, recriando o site, mas agora já só voltado para o curso, para as obras do curso de cinema, né? E é um projeto que eu acho que bem interessante, assim, se os professores, por exemplo, um dia sentarem para ficar assistindo os filmes e as propostas que foram feitas dos exercícios, né? A gente pode considerar isso também como uma pesquisa do que vem sendo o curso, né? O que o curso está trabalhando, como está trabalhando, né? Enfim, e aí esse ano agora a gente está mais extensionista, porque o primeiro ano foi mais de reconstrução desse site, que estava totalmente desatualizado, e agora nós já estamos fazendo mostras para colégios
aliados a um projeto da Proex mesmo, que tem o contato com as escolas e tal, né? E então a gente faz mostras com os filmes que os nossos alunos produziram, né? Para mostrar o curso, para esse curso especificamente de cinema, né? Para os alunos de ensino médio. Perfeito. Em relação a essas obras, os projetos do curso de cinema, o que você tem vivenciado aqui, que você pode destacar em relação a essa multiculturalidade da UNILA, a presença de pessoas de várias localidades, não só da América Latina, mas como do mundo todo? O que você tem presenciado aqui que pode destacar? Então, existem projetos que são feitos assim muito voltados para uma vivência e uma cultura mais específica. Por exemplo, o filme La Judieira foi um filme rodado no Paraguai por alunos, muitos do Paraguai. A diretora era uma paraguaia, a Maria Ávalos, e conta um pouco a questão das ervas medicinais, né, e como é que essas ervas são usadas e tal. Não vou dar spoiler, vocês têm que olhar lá o filme, mas eu não sou contra spoiler não, tá? Tranquilo. Ainda por cima que eu sou professora de cinema, quando o aluno fala, não dá spoiler. Não, nós estamos tratando de uma outra forma o cinema, né? Não só como espectadores, mas como analisadores, né? Então, eu vejo assim, tem muitos filmes, né, que essas equipes, elas se organizam, às vezes preponderantemente hispanos, mas às vezes não. As primeiras turmas era muito diverso. Agora estamos tendo um pouco mais de uma divisão, assim, mas eu vejo que em sala de aula é muito curioso e muito rico, né? Porque a diversidade, quanto mais diversidade, mais interessante fica a gente estudar as perspectivas diferentes de diversos pontos de vista, né? É muito rico, né? Sim, isso. A gente não ter só uma visão de uma coisa, né? A gente poder ter várias visões. E eu acho que isso na UNILA transborda também nas obras dos alunos, né? E em relação ao papel atual do cinema, como que você analisa isso em relação a como era quando você iniciou e agora, né, para a sociedade atual que a gente vive, qual que é o principal papel que você vê? Adolfo, nessa pergunta aí tem várias coisas. Eu não sei, algumas eu não sei falar tanto. Por exemplo, eu sei que nós temos um problema de distribuição muito grande das obras, né? Muitas obras foram realizadas, né? Se dá muita atenção para essa questão da produção e a distribuição fica... Então, atualmente, eu acho que... Quer dizer, só se acirrou o problema de distribuição que a gente já tinha antigamente. Eu acho que agora, talvez com alguma regulação dessas plataformas de streaming, porque... Nos Estados Unidos teve agora esse problema das greves, né? Entre produtores, atores e as empresas. Aí né? já com a inteligência artificial. Sim, com a inteligência entrando, artificial né? já... Então, eu não sei, assim, hoje em dia eu estou querendo me aposentar, entendeu? Porque essa inteligência artificial eu não estou achando muita graça, não. E nem sei muito como que... A gente não sabe, não está sabendo como lidar muito com isso, né? Está muito rápido essas mudanças, está chegando. Exato. Mas, assim, eu digo... Eu considero que, no caso do cinema brasileiro, houve um ganho muito grande de temáticas, de aprofundamento em algumas temáticas que antes não eram trabalhadas, entendeu? Então, a gente tem um cinema indígena, hoje em dia, forte, né? Enfim, eu acho que existiram muitas demandas, né, da sociedade mesmo para a gente incluir essas temáticas e também incluir as pessoas que fazem parte desses nichos, digamos assim, né? Cinema negro, cinema feminino, etc. Então, acho que o cinema brasileiro cresceu muito. Eu acho que ele ainda precisa trabalhar as áreas de distribuição para chegar a mais pessoas também, né? Enfim. Ficar só nos mesmos canais, né? Entendo. Professor, fala um pouquinho das suas principais obras, aquelas que chamaram mais a sua atenção, que foram importantes na sua vida, né? A gente tinha comentado ali no começo. Porque a professora tem uma produção muito rica, né? E que é conhecida pelo grande público. Seria interessante a professora também falar
sobre isso? Então... Você falou da Carlota, né? E Pequeno Dicionário. Carlota é um filme bem peculiar, né? Eu acho ele muito interessante, porque ele tem uma fábula, né? Sobre o que teria sido essa colonização portuguesa, né? Mesclada com a Espanha, mesclada um pouco também com a Inglaterra, né? Os tratados, toda aquela... Então tem uma visão bem peculiar da diretora em relação a esse... E ele faz isso de uma forma assim meio cômica, né? Também, né? E eu acho bem interessante. Gosto muito do filme e gosto muito do trabalho. O trabalho foi um trabalho bem... Como não tinha quase ninguém trabalhando no mercado naquela época, porque tinha acabado tudo, né? Então, as pessoas que entraram para trabalhar no filme trabalharam muito tempo nele, que também não tínhamos outras coisas para fazer. Dedicaram bastante. Nos dedicamos muito a esse filme. E a Carla Camurati também era uma diretora, ela é uma diretora, sim, mas nesse filme especialmente, ela exigiu muito da gente uma participação muito de equipe, digamos, inteira, assim, estava todo mundo trabalhando muito junto ali, né? Porque às vezes fica muito dividido, né? Quem vai fazer a pós-produção só trabalha na pós, né? Mas esse filme foi um filme gostoso de fazer por isso, da gente estar junto, a equipe toda fazendo um único produto, né? Professora, você teve a experiência de dar aula em universidades particulares e agora aqui na Unila, que é uma universidade federal. Qual que é a diferença? Você sente diferença na docência entre... Bastante. E eu acho que vai pelo lado da diversidade também. Diversidade social, cultural, né? Eu tive experiência na Estácio de Sá, na Gama Filho, nessas duas particulares, né? E na Fluminense e aqui na Unila. Eu percebo, sim, primeiro as propostas e as indagações dos alunos de uma universidade federal são mais ricas, porque dentro de uma turma você tem uma diversidade imensa, né? Independente dessa questão da Unila, que a diversidade vai além da questão social e cultural, né? Vai também na questão linguística, nos hábitos culturais. Mas, enfim, eu percebo que essa mistura, principalmente da questão social, né? Do quadro social, essa mistura é muito benéfica para todos que estão em sala de aula, né? Para o professor também. Que é isso, as questões que surgem são mais ricas do que simplesmente... Eu percebi, assim, numa universidade particular, que existiam menos questões e os alunos estavam mais esperando que você desse alguma coisa para eles, né? Na universidade pública eu sinto que existe um diálogo maior, né? Uma vontade de ser também propositivo da parte dos alunos, né? Com a sua própria formação, sabe? Então, eles trilharem o próprio caminho, né? A própria trajetória, com as próprias ideias. Aproveitando o gancho, professor, aqui, que recado que você deixaria para esses jovens, né, que estão entrando na universidade ou querem entrar na universidade e tem aí como opção o cinema e o audiovisual? Então, eu primeiro, acho que o cinema é uma área muito importante para a gente se perceber, né? Porque quando a gente vê um filme, a gente está numa posição de espectador e que a gente pode também trabalhar com o nosso pensamento, né, sobre o que a gente está vendo, né? Então, eu acho a obra cinematográfica, seja ela série, enfim, programa de TV, eu acho que ela é muito rica para a gente pensar a sociedade, pensar a nós mesmos, né? Como que a gente vê o assunto que está sendo tratado, se eu concordo, se eu discordo, né? Ou se desperta alguma coisa que eu não havia pensado antes, né? A forma como ela é representada lá na obra e tal. Então, acho que o cinema e o audiovisual tem um objetivo e uma capacidade de fazer com que algumas discussões sejam implementadas, né? Sejam tratadas e tal. Então, acho muito importante que a gente pense também que não é só prática que a gente aprende, né, num curso de cinema, é teoria também, é pensamento crítico. O cinema, por si só, ele é transdisciplinar, né? Porque os temas
eles podem partir de uma área biomédica, de uma área cultural, enfim, identitária, né? Eu acho que é um... E tem a questão do lúdico, né? Que eu acho que é colocar a imaginação da gente para trabalhar determinadas coisas, né? Quando você vai produzir um filme, né? Desde a escritura desse roteiro, desde a pesquisa que você faz para fazer um audiovisual, né? Que você, a gente aqui tem as matérias todas teóricas e práticas, né? Mas também a gente propicia para os alunos fazerem essas pesquisas nos seus TCCs, né? Então, se ele quer fazer um roteiro, ok, mas que roteiro é esse? Qual é a pesquisa que ele vai ter que fazer especificamente? Então, tem uma orientação aí, não só de um expert de fazer um roteiro, mas também de pesquisa, né? Então, toda obra audiovisual exige uma pesquisa, exige um planejamento dessa pesquisa, tanto em termos de tempo, cronograma, etc., mas também de que vertentes de autores eu vou usar, né, como passos metodológicos, etc. Perfeito. Bom, professora, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Trajetórias, foi interessante. Teria assunto aqui para mais de dias, né, pela produção da professora. Agradeço a sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês dois e ao programa, né, por ter me convidado. Fico muito lisonjeada. Obrigada. Até mais. Venham para o cinema. Claro. Muito obrigado pela participação de vocês, né, pelo tempo despendido aqui no nosso programa. Chamo você para o próximo Trajetórias, deixa aí seu like e até a próxima.